Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da fase 2A da 17ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Nessa edição, a segunda fase foi dividida em duas subfases, fase 2A e fase 2B. A fase 2A é essa prova de 50 questões que veremos agora, e a fase 2B uma prova de 30 questões que veremos no próximo vídeo. Um outro aviso importante é que a partir dessa edição, a OBB passa a disponibilizar gabaritos comentados, especialmente para as provas da segunda fase. Então eu deixo aqui a proposta para que vocês vão lá no site da OBB e façam download dos arquivos, das provas e dos gabaritos. Como vocês podem ver, tem aqui comentários para algumas das questões. Eles não comentaram todas as questões nesse gabarito aqui. Então minha estratégia vai ser a seguinte: as questões que não foram comentadas no gabarito, eu vou fazer meus comentários como de costume, né? Vou me aprofundar quando eu sentir que a questão exige, né, um aprofundamento a mais. Vou recomendar textos, leituras, vou usar imagens para ilustrar, quando for o caso. E as questões que já foram comentadas no gabarito, eu vou me referir ao fato de que elas já foram comentadas no gabarito e não vou me aprofundar muito nelas. Vou me limitar a meramente recomendar ali alguma leitura para aprofundamento, colocar algum link na descrição para quem quiser fazer uma leitura para aprofundar um pouco mais o tema, recomendar algum capítulo de livro, etc. Bom, a prova começou com uma questão sobre evolução, falando sobre as hipóteses do gradualismo filético e equilíbrio pontuado, um tema que, embora não seja tão frequente, ele tem uma certa recorrência nas provas da OBB. Quem está acompanhando aí a série já deve lembrar, né, que ele já caiu algumas vezes, inclusive no segundo vídeo da segunda fase da 13ª OBB, eu fiz lá uma explicação até ilustrada sobre o gradualismo filético, recomendei lá algumas leituras, então assim, assistam lá o vídeo quem não assistiu, e lá vai ter alguns materiais interessantes. Basicamente aqui a questão queria saber as diferenças básicas entre essas duas hipóteses. O gabarito foi a letra C, e aqui no final ela diz: ao contrário do equilíbrio pontuado, o gradualismo espera encontrar formas intermediárias entre os diferentes táxons. Então, a lógica do gradualismo é que a evolução aconteceria de forma lenta e gradual e teria uma cadeia de formas intermediárias ligando um determinado táxon ao seu ancestral, e táxons, né, entre si. Enquanto que o gradualismo filético, observando o registro fóssil, não observa a presença dessas formas intermediárias e especula que existem períodos de estase onde nada acontece, longos períodos de estase onde nada acontece, seguidos por curtos períodos onde muita mudança acontece. E ele chamou isso então de equilíbrio pontuado. Interessante que a letra E fala sobre falhas no registro fóssil em apoiarem o gradualismo filético sem formas intermediárias, né? Enfim, eu não vi nada errado nessa alternativa aqui, eu só acho que a letra C realmente ela estava mais completa porque ela realmente oferece aqui uma comparação, né, entre o que cada uma das hipóteses diz. Eu provavelmente já recomendei esse texto aqui em algum vídeo anterior, mas vou recomendar de novo porque é um texto muito bom. Ele sintetiza bem as ideias, né, entre gradualismo e equilíbrio pontuado, os conceitos. E dessa vez eu vou chamar a atenção especificamente para esse tópico aqui, né, gradualismo, onde ele vai discutir um pouco, né, as diferenças entre o gradualismo nos moldes darwinianos, porque Darwin ele era, de certa forma, um gradualista, ele acreditava na evolução acontecendo de forma lenta e gradual, mas era diferente do gradualismo filético proposto por Eldredge e Gould. Esse quadro aqui explica bem, né, as diferenças entre o gradualismo de Darwin e o gradualismo filético. E, claro, é importante também a leitura, né, do equilíbrio pontuado para entender a diferença entre um e outro. A questão 2 falou sobre assídeas, os famosos tunicados, né, são animais bentônicos, sésseis, portanto presos ao substrato, né, quando adultos, porém, na fase larval, são nectônicos, né, eles se locomovem na coluna d'água e migram até achar o local ali onde eles vão se fixar para eventualmente virar, então, entrar na metamorfose para virar a forma adulta, que é sessile bentônica. Então, esses animais aqui, a despeito da aparência deles, né, eles são bilaterais, são bilatérios, são deuterostômios, pertencem ao filo dos cordados, então eles têm notocorda, na fase larval. Portanto, podemos dizer que as assídeas são cordados, pois a fase larval apresenta notocorda, bem como fendas branquiais e tubo nervoso dorsal. Interessante que a letra C fala que a presença de fendas branquiais na faringe seria suficiente para classificá-las como cordados. Isso seria verdade apenas e tão somente se fendas branquiais na faringe fosse uma característica exclusiva de cordados, o que não é o caso. Brevemente aqui, capítulo 9 do Brusca, terceira edição, Introdução às Bilatéria. Em algum momento aqui eles vão falar sobre sinapomorfias de protostômios e deuterostômios. Por exemplo, para protostômios eles citam aqui os cordões nervosos ventrais como sinapomorfia. E para os deuterostômios eles apontam aqui celoma corporal trimérico e fendas branquiais faríngeas, que vai estar ausente em equinodermos, né, mas poderia estar presente ali em equinodermos basais. Então, assim, algumas características que são representativas de um grupo podem estar ausentes em determinados representantes daquele grupo porque perderam, né, evolutivamente perderam a característica, mas primitivamente elas estariam presentes em ancestrais ali daquele grupo. Portanto, fendas branquiais faríngeas é uma característica sinapomórfica de todos os deuterostômios e não apenas de cordados. A questão 3 falou sobre o Tocha Humana, que é um mutante que tem o poder, né, de se auto-inflamar, de tacar fogo no próprio corpo. E a questão propõe o seguinte: admita que essa capacidade de se auto-inflamar obedeça a um padrão de herança poligênica, então mais de um gene envolvido,
com variação fenotípica contínua, uma herança contínua, e de efeitos gênicos cumulativos. Aqui a gente está pensando naquela herança poligênica, né? Altura, cor de pele, que envolve mais do que um gene, certo? Que tem ali suas relações de, enfim, seus alelos, certo? E que num sistema ali de interação entre esses genes, determinado fenótipo vai ficando para determinado jeito ou outro. Por exemplo, a cor da pele, né? Quanto mais alelos dominantes. Vou mostrar uma figura aqui para ficar menos abstrato. É isso aqui, a famosa herança quantitativa, né? A gente vê aqui 3 genes, né? Então 3 locos gênicos envolvidos aqui, gene A, B e C, e as interações ali entre os diferentes alelos, né? Dominantes e recessivos, levando ali a determinado fenótipo. A gente nota que num cruzamento entre heterozigotos, para todos os genes, né? A gente tem aqui uma predominância de fenótipos na prole, uma predominância de fenótipos intermediários, de coloração intermediária, e os fenótipos mais enfim, extremos, né? Por exemplo, a pele muito negra ou a pele muito branca, num cruzamento entre heterozigotos seriam aqui a minoria. Isso aqui é a herança quantitativa. E uma característica desse tipo de herança é formar essa curva aqui no formato de sino. Portanto, dentro dos conceitos de genética básica, essa característica pode ser interpretada como sendo um conjunto gênico com pelo menos 2 locos. Você precisa pelo menos 2 locos, né? Pelo menos 2 locos envolvidos ali. É uma herança poligênica, não pode ser um gene só, um locus gênico só. No exemplo que eu mostrei lá, tinha 3 genes, 3 locus gênicos, né? Estou usando aqui o termo locus, né? Bem aportuguesado mesmo. Em latim seria loci, o plural, mas enfim. Questão 4 falou sobre morangos, e é comum as pessoas pensarem que o morango é isso aqui, que é um fruto, né? Na verdade, isso aqui é uma estrutura, isso aqui é uma infrutescência, certo? Essa parte vermelha aqui é o receptáculo floral que se hipertrofiou e formou essa estrutura aqui carnosa e gostosa, né? O fruto verdadeiro do morango, na verdade, são vários frutos aqui, é o aquênio. São essas pontinhas aqui amarelinhas que estão aqui associados ao receptáculo. Então isso aqui, na verdade, é uma infrutescência. E nesse experimento eles perceberam que quando eles tiravam os aquênios, que é o fruto verdadeiro, o receptáculo não se desenvolvia, tá vendo? Aqui, ó, no meio, não se desenvolvia da mesma forma como quando na presença dos aquênios. Daí eles pegavam o receptáculo sem os aquênios e aplicavam auxinas, que é um hormônio vegetal, um fitohormônio, e ele se desenvolvia mais ou menos, né? Não ficava a mesma coisa, mas dava uma desenvolvidinha a mais do que sem nada, sem aquênio e sem auxina. Então a gente pode inferir a partir do experimento que a falta dos frutos verdadeiros, os aquênios, implicará em alterações no crescimento e no desenvolvimento, né, do fruto falso, o pseudofruto, que é o receptáculo, que é a parte vermelha. Para quem quiser saber tudo sobre morangos, eu vou colocar um link para essa apostila aqui. Aqui nesse parágrafo, por exemplo, eles explicam, né, as relações ali do fruto verdadeiro, que são os aquênios, e o pseudofruto, né, o receptáculo super desenvolvido, super engrossado, super hipertrofiado, o que forma então uma estrutura de uma infrutescência. E aqui nesse parágrafo eles explicam, né, a dependência ali hormonal para o desenvolvimento do pseudofruto, no caso aqui das auxinas. E eles observaram que os aquênios, que são o fruto verdadeiro, têm muita auxina, né, eles liberam auxina, enquanto que o receptáculo não produz auxina. Por isso que na ausência dos aquênios, o receptáculo não é capaz de se desenvolver da mesma forma. A questão 5 está comentada lá no gabarito, então deem uma olhada lá depois para mais informações. Ela fala sobre tromboelastometria. Ela trouxe aqui um gráfico com parâmetros normais, né, saudáveis de coagulação sanguínea. Tinha aqui alguns parâmetros, CT, que é o tempo de coagulação, MR, que tem a ver com a lise do coágulo, o tempo de maturação, etc. Um monte de parâmetros, né, que avaliam ali o tempo normal para a formação de um coágulo no indivíduo saudável. E aqui embaixo ela apresentava 3 cenários que são, né, assim, variações, né, daquele padrão normal. E que com base nisso aqui e na análise dos parâmetros que eles apresentaram, a pessoa teria que inferir qual seria o problema na coagulação que esses indivíduos teriam. No caso aqui, o indivíduo 1 tinha a hemorragia, o 2 tinha a hipercoagulabilidade e o 3 uma fibrinólise acentuada. De novo, olhem lá o gabarito para mais informações. Eu vou colocar um link na descrição para esse texto aqui, a nova era da tromboelastometria. Um texto chatíssimo de ler, mas aqui ele apresenta aquele gráfico, né, que foi usado na prova e explica também os parâmetros com um pouco mais de detalhe, para quem quiser então se aprofundar mesmo no tema. E vou colocar um link também para esses slides aqui que eu peguei na internet, que aqui tem um slide interessante, ó, com aqueles cenários lá que foram apresentados na prova, né? Então a pessoa pode usar isso aqui para ajudar nos estudos e a entender a questão. Questão 6 de citologia falou sobre o movimento de flip-flop, que é o movimento de fosfolipídios entre uma camada e outra da membrana. Lembrando que a membrana plasmática é uma bicamada fosfolipídica e os fosfolipídios eles podem ir, né, da camada interna para a camada externa. E esse movimento depende da ação de enzimas que vão auxiliar ali nesse movimento que eles vão chamar de flip-flop. Sendo um movimento que depende de enzimas, se você inibe a ação dessas enzimas, você não vai ter o movimento do flip-flop, né? A passagem dos fosfolipídios da camada interna para a externa ou vice-versa. E com isso você perde a característica de assimetria da membrana, que é uma característica super importante. Vale a pena dar uma lida sobre isso aqui. Capítulo 10 da 6ª edição do Albert, estrutura da membrana. Tem esse tópico aqui que eles falam, né, da assimetria da bicamada lipídica e sobre a importância funcional dessa assimetria.
Aqui uma figurinha com distribuição assimétrica entre os fosfolipídios e os glicolipídios, que são esses aqui que tem a cabecinha azul, né? Na bicamada lipídica. Isso aqui vai ter uma importância funcional especialmente na sinalização celular, no reconhecimento celular e na transformação de sinais extracelulares e intracelulares. Todas essas informações estão aqui no capítulo, deem uma lida, arrumem o livro aí de alguma forma e leiam esse capítulo. Essa assimetria também é importante, por exemplo, para o organismo entender células que já morreram, né? Células que, por exemplo, sofreram apoptose. Tem uma molécula chamada fosfatidilcerina, que ela geralmente fica na face interna da membrana, né, lá para dentro. E quando a célula sofre apoptose, essa fosfatidilcerina vai para a camada externa, né, com esse movimento de flip-flop. E quando ela vai para o lado de fora, os macrófagos conseguem perceber que aquela célula está em apoptose e podem ir lá e fazer, né, a digestão, a limpeza do local. Portanto, a maneira da célula apoptótica é sinalizar que ela está em apoptose e sinalizar para os macrófagos chegarem e fazerem o trabalho deles. E esse movimento da fosfatidilcerina para o lado externo da membrana acontece por dois mecanismos, né? Um seria a inativação de uma enzima, que coloca ativamente, né, a fosfatidilcerina para a face interna, como também pela ativação de uma enzima, a scramblase, scramble é embaralhar, né? Que geralmente, quando ativa, né, pode colocar também por esse movimento de embaralhamento a fosfatidilcerina para o lado de fora, e enfim. Só para enfatizar aqui, né, a participação de enzimas, né, como eles falaram lá na questão, né, a participação de enzimas. Questão 7 trouxe aqui um experimento sobre diferenciação celular, especificamente falando de determinação celular. Eles fazem aqui um experimento no embrião de uma ave, uma galinha, por exemplo. Aqui no embrião vai ter o broto da perna, que vai formar as estruturas da perna da ave, e um broto da asa, que vai formar as estruturas da asa da ave, né? E eles vão tirar células de determinado pedaço aqui desse broto da perna e vão inserir na parte aqui externa, na parte, digamos, na ponta, né, do broto da asa. Qual que é a ideia aqui? Eles pegaram as células internas, na parte interna aqui do broto da perna, geralmente formaria coxa, né? E as células da parte externa do broto da perna formaria o pé, né? As estruturas do pé, dedo, unha, etc. E a mesma coisa na asa. A parte aqui interna, anterior, formaria os ossos mais anteriores, né, da asa, enquanto que a parte da ponta formaria as partes terminais da asa. Eles tiraram algumas células da parte do broto da perna que formaria naturalmente coxa e colocaram na ponta do broto da asa. E formou no embrião estrutura de dedo, unha, tá vendo? Ou seja, a posição dessas células no broto determina o que ela vai virar. Ela está determinada a virar perna, né? Seja coxa, seja dedo. Isso vai depender apenas da posição dela no broto. Quando eles pegaram essas células e colocaram na ponta do broto da asa, por ela estar na ponta do broto e não na parte interior, ela formou partes do dedo e da pata. Claro que eu expliquei muito mal, eu vou colocar um link para isso aqui para quem quiser ler com mais atenção ou mais calma, aí entender um pouco melhor. Mas basicamente o contexto do experimento era esse. Mas basicamente a gente pode concluir que as células enxertadas no broto da asa estavam determinadas a se diferenciarem em partes da perna da ave. Não estava claro se seria coxa ou dedos, né, do pé. Isso iria depender da posição dela no broto. Questão 8 falou sobre os biomas de Whittaker. Aí ela apresentou esse gráfico aqui, que ilustra, né, a relação aqui entre temperatura média e precipitação. Temperatura no eixo horizontal, precipitação quanto chove, né, no eixo aqui vertical. Repara que onde a temperatura é muito baixa e chove pouco, geralmente são as regiões ali glaciais, né, os biomas glaciais. Enquanto que onde chove pouco e a temperatura é muito alta, são as regiões desérticas, certo? E onde tem a temperatura muito alta e chove muito seriam as regiões ali de floresta tropical. Essa que é a ideia desse gráfico. Eu já cheguei a mostrar esse mesmo gráfico no Wycliffe, Economia da Natureza, né, os biomas de Whittaker. Aqui ele explica direitinho, né, as relações ali das partes, né, da pluviometria, da temperatura. Repara que aqui onde chove pouco e é muito quente são os desertos. O gráfico original foi elaborado pelo Robert Whittaker, né, nesse livro aqui, Communities and Ecosystems. Livro antiguíssimo, mas está aqui o gráfico original, né? Vê que aqui os eixos estão invertidos, né? Ele colocou aqui precipitação no eixo horizontal e temperatura no eixo vertical, mas a ideia é a mesma. Estou mostrando só por curiosidade mesmo. E aqui o participante teria que usar alguns conhecimentos básicos de ecologia, né? Para entender que na 3, o deserto, apresenta muitos roedores, répteis e insetos que vivem intocados ou que apresentam hábito noturno. Por conta das altas temperaturas no deserto, né? Eles apresentam, assim, alguma parte da fauna lá tem hábitos noturnos para evitar ficar exposto ali ao sol quente, a altas temperaturas. Podendo também ficar a maior parte do dia intocados, né, esperando ali um momento para de repente pegar uma presa, bem eventualmente assim. Texto para as questões 9 a 10 fala aqui sobre um tratamento com o uso de células T, linfócitos T, né, alterados em laboratório para combater células de linfoma, cancerígenas, né, chamado de terapia celular CAR-T. Então aqui no esquema a gente tem um linfócito T, né, uma célula T, mais um receptor quimérico específico, que é uma imunoglobulina, e no final aqui a gente tem então um linfócito T com receptores capazes de identificar e combater células tumorais especificamente, né, com alto nível de especificidade.
Esses anticorpos, essas imunoglobulinas, vão identificar os antígenos das células tumorais e vão combater especificamente células tumorais. Com base nisso, era para o participante compreender que imunoglobulinas específicas são adicionadas às células T do sistema imunitário do próprio paciente, então ele próprio doa os linfócitos, né, fazem parte do próprio sistema imune dele. Em laboratório, eles vão apenas adicionar ali as imunoglobulinas, que são produzidas em laboratório, enfim, que vão ajudar então a encontrar e combater células cancerosas com alto nível de especificidade. A letra C era só para testar se o participante estava acordado, né? Falou aqui de células B. Todo o texto falou sobre células T, né? Enfim, se a pessoa marcasse isso aqui é porque cochilou. A letra D falou que a imunidade é do tipo humoral. Ali envolve células T, então não é humoral, é celular, né? Ela não é ativa, é passiva porque a pessoa recebe os anticorpos, as imunoglobulinas. Ela não produz, ela recebe isso de forma, né, através ali dessa terapia. E a letra E disse que o receptor quimérico, a imunoglobulina, se assemelha a uma IgM. Isso aqui é bem específico. Os anticorpos IgM têm uma estrutura pentamérica, né? Então aquela que a gente viu lá na prova estava mais próxima dessa aqui, né? IgG, IgE, IgD, estruturalmente falando. E a 10 fez uma comparação entre essa terapia CAR-T com aquelas outras terapias antitumorais que a gente já viu em provas anteriores, inclusive, né? Utilizando, substâncias ali inibidoras da polimerização dos microtúbulos, como por exemplo a vinblastina e vincristina, que são menos específicas. Então aqui o ponto era a pessoa entender que a CAR-T, por envolver o sistema imunológico, né, imunoglobulinas, possui uma maior especificidade no combate às células cancerosas. Vai causar menos danos a outros tecidos, né, outras células de tecidos do paciente, porque é mais específica. Vai combater apenas células cancerosas. Abas de Imunologia, 8ª edição, capítulo 18, Imunidade aos tumores. Vou recomendar a leitura especificamente desse tópico. Esse aqui, ó, imunoterapia passiva para tumores com células T e anticorpos. Esse tópico aqui explica tudo aquilo lá. É complicadinho, não vou nem tentar me aprofundar muito aqui. Leiam o capítulo do livro, que tá tudo explicadinho direitinho, mas é um tema complexo mesmo. Questão 11 tem aqui um parágrafo descrevendo uma célula do sistema imune, um leucócito. No final aqui ele diz, sua principal função é a produção de anticorpos no tecido conjuntivo. Quem produz anticorpos é o linfócito B, que quando na forma ativa a gente chama de plasmócito. É esse aqui que produz os anticorpos, o linfócito B ativo, o plasmócito. Questão 12 falou sobre enzimas de restrição, especificamente aquelas capazes de reconhecer sequências palindrômicas específicas de 4 a 6 pares de base. Sequências palindrômicas são aquelas que se você ler na fita molde ou na fita complementar, você está lendo a mesma coisa, né? E cortam a fita de DNA nesse ponto, gerando pontas complementares. Então repara que a letra A tem um sítio de restrição com 4 ou 6 pares de base, ela gera ali pontas complementares, mas ela não é palindrômica. Se você ler a fita molde aqui, você vai ver CTGAA, se você ver na fita complementar, a informação é outra, né? Não é a mesma coisa, então não é palindrômica. Enquanto que a letra B, ela tem também um sítio de restrição com 6 pares de base, né? Gera pontas complementares e é palindrômica. Se você ler nesse sentido ou nesse sentido, você está lendo exatamente a mesma coisa. Então essa aqui, que é a famosa EcoR1, é uma enzima como a que foi discutida no texto. A questão 13 trouxe aqui um heredograma para duas características determinadas por genes autossômicos, então não é herança sexual, e que tem dominância completa um com relação ao outro. Os alelos, né, têm dominância completa um com o outro. Além disso, esses genes estão em cromossomos não homólogos. Essa questão está comentada lá no gabarito, então deem uma olhada lá para mais informações. Eu vou apenas fazer um comentário breve sobre ela. A questão pede para a pessoa ver aqui, dentro desses aqui, o fenótipo de indivíduos que produziriam seguramente apenas um tipo de gameta, ou seja, homozigotos para os dois, né, genes das duas características aqui trabalhadas. Tanto faz ser homozigoto dominante ou homozigoto recessivo, né, porque ambos produziriam apenas um tipo de gameta. Entretanto, pela análise aqui, pela construção dos genótipos, não daria para descobrir quem era homozigoto dominante para os genes, certo? Então teria que ser necessariamente um homozigoto recessivo para os dois genes, que no final das contas foi essa letra D aqui. Então o participante teria que conseguir construir um diagrama mais ou menos assim. Espero que eu não tenha errado nenhuma letrinha aqui, mas basicamente seria isso aqui. Repara, por exemplo, que para ser branco do lado esquerdo, você teria que ter pelo menos uma cópia do alelo dominante, certo? Do azão. E você só teria como saber se essa pessoa é heterozigoto ou homozigoto dominante através de cruzamentos dele com alguém para ver a prole dele, né? No caso aqui, eu teria como saber que esse aqui, que o 1 aqui, com esse quadrado aqui, é heterozigoto. Por causa que ele teve um filho aqui e tudo mais, e esse aqui, ele teve um filho aqui que é homozigoto recessivo. Então esse casal aqui seguramente era um casal de heterozigoto para ambos os genes. Agora esse aqui não tem como saber se ele é homozigoto dominante para o A, né, para a característica esquerda, ou se ele é heterozigoto, não dá para saber isso. Então não teria como, enfim, concluir esse tipo de informação. Já essa mulher aqui, a gente tem como saber. Por quê? Porque ela é filha de um homem que é homozigoto recessivo. Então ela necessariamente tem que ter uma cópia recessiva aqui do lado esquerdo, né, do GNA. Então é um exercício interessante, tentem aí construir, né, o diagrama, peguem aí o diagrama limpo, né, e tentem construir os genótipos, tentem ver, né, quais são as heranças recessivas. Por exemplo, uma coisa que não se expressou nos pais, mas se expressou no filho, necessariamente é uma característica recessiva, né, o salto de gerações só acontece em herança recessiva. Portanto, esses seriam os genótipos, né, repara que aqui não dá para saber se é homozigoto ou heterozigoto, e esse aqui seria então o homozigoto recessivo, portanto ele só geraria um tipo de gameta.
Texto para as questões 14 e 15 falou aqui sobre o Projeto Tamar, que estava monitorando ali algumas praias do Nordeste sobre derramamento de óleo, né? E o Projeto Tamar é um projeto que atua na conservação de tartarugas marinhas, né? Protegendo ali os filhotes, os ninhos, as fêmeas quando estão colocando os ovos. E esse esforço do Projeto Tamar se justifica porque as tartarugas marinhas são espécies estrategista R, né? Tem pouco cuidado, ou pouco ou nenhum cuidado parental, né? E, portanto, os filhotes e os ovos ficam ali expostos, né? A predadores, a própria ação humana, né? Enfim, a poluição e tudo mais. Então, é importante proteger esses ninhos, proteger os filhotinhos quando estão nascendo, uma vez que muitos deles nem sequer chegam à água, né? Muitos morrem antes sequer de chegar na água, e muitos morrem quando chegam na água. E de dezenas ou centenas de ovos que a tartaruga bota, apenas alguns poucos vão chegar à fase adulta. E questão 15, anatomia geral de tartarugas marinhas. Tartarugas são répteis quelônios, né? Classificação básica das tartarugas. Você espera encontrar coração tetracavitário? Não, os quelônios das tartarugas ainda não têm coração tetracavitário. O ventrículo deles ainda não tem a separação total, né? Então fica ali como sendo uma câmara só. Portanto, o coração tricavitário. Respiração pulmonar, sim, então a 2 está correta. 3, excreção majoritária de amônia, não. Isso aqui estaria errado, é mais complicado que isso, na verdade. A excreção é de ureia. 4, endotermia, não, são ectotérmicos. 5, cloacas, sim, espera-se encontrar cloacas na tartaruga, portanto, C, 2 e 5 estão corretos. Capítulo 14 do Puff, Vida dos Vertebrados, tem aqui um quadrinho com as excretas nitrogenadas, né, entre grupos de sauropsidas. Vai falar aqui sobre tartarugas. Lembrando que tartarugas, turtles, em inglês, é um termo genérico, né, que abrange ali o que a gente conhece de tartarugas, cágados, jabutis. Então ele vai diferenciar aqui, né, entre turtles, que habitam o ambiente aquático, e o ambiente de deserto, né, o ambiente terrestre. Repara que no ambiente aquático, que inclui as tartarugas marinhas, a principal, né, a excreção majoritária de excretas nitrogenadas é a ureia, né, e não a amônia. E as que habitam ali o ambiente terrestre e desértico, excreção majoritária de ácido úrico. Questão 16 brincou um pouquinho aqui com a estrutura das células procarióticas e eucarióticas, né, as diferenças. Um antibiótico para combater bactérias, umas células procarióticas, né, patogênicas, poderia agir, por exemplo, inibindo a síntese de peptidoglicano, que é uma característica ali, enfim, própria das células de algumas bactérias, né, células procarióticas. Lembrem aí da diferença, né, de bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? As gram-positivas têm ali uma parede grossa de peptidoglicano, as gram-negativas vão ter uma parede fina de peptidoglicano. E as outras alternativas vão, enfim, falar algumas características que não são próprias de células procarióticas, por exemplo, lisossomos. Eu acho que nunca foi observado nada semelhante a lisossomo em bactérias. Mitocôndria, né? As mitocôndrias são organelas das células eucarióticas que são inclusive endossimbióticas. Elas foram derivadas de organismos procariontes. Eram células procariontes, né, que, enfim, por endossimbiose invadiram a célula eucariótica e, enfim, rolou ali aquela interação. O mais importante é entender que bactérias não possuem mitocôndrias. Estonas no DNA, também não acho que nunca foi observado nada semelhante. Agora, o citoesqueleto, certamente a estrutura do citoesqueleto eucarionte está ausente em bactérias, certo? Agora, as bactérias têm citoesqueleto análogo, né, são estruturas semelhantes, né, análogos de tubulina, enfim. Então aqui a gente teria que ter algum cuidado, porque, enfim, considerando a existência dessas estruturas, e é muito fácil provar isso na literatura, alguma droga que agisse nisso poderia sim ajudar a combater bactérias patogênicas se elas tivessem, né, enfim, essas estruturas presentes. Como eu não sou especialista em microbiologia, eu não vou falar mais nada, só vou deixar algumas leituras na descrição para mostrar, né, que, enfim, existe a estrutura do citoesqueleto procariótico que é diferente da eucariótica. A questão 17 está comentada lá no gabarito, então deem uma olhada lá para mais informações. Aqui eles trazem 3 indivíduos, A, B e C. A e B são saudáveis, C tem uma doença, que eles chamam aqui de doença Z. Aqui tem uma eletroforese, né? A eletroforese a gente sabe. Aqui em cima, quem migrou menos são as sequências maiores, e quem migrou mais são as partes menores. Eles estão analisando aqui um locus para essa doença, então A é heterozigoto, B é homozigoto, e C também é homozigoto. Mas como C tem a doença e B não, então a gente assume que ele precisou das duas cópias para expressar a doença, portanto ele é homozigoto recessivo, a herança é recessiva. E B a gente assume então como sendo homozigoto dominante, logo quem determina a doença é o alelo recessivo, que migrou mais, portanto é menor do que o alelo dominante. Portanto, o fragmento que contém o alelo dominante é maior, migrou menos, né, do que aquele que contém o alelo recessivo, que migrou mais, portanto é menor. A questão 18 também está comentada lá no gabarito. Repara que ela trouxe aqui um gráfico, né, com taxas fotossintéticas entre uma planta C3 e uma planta C4. A planta C4 ela tem taxas fotossintéticas maiores que a planta C3 em baixas concentrações de CO2, porque ela tem os mecanismos ali, né, de manter, enfim, as concentrações de CO2 perto da enzima rubisco sempre alta. Agora, o mesmo mecanismo que oferece para ela vantagem em relação à fotossíntese, em relação à planta C3, né, em baixas concentrações de CO2, acaba limitando ela, e em altas concentrações de CO2, a planta C3 consegue inclusive superar as taxas fotossintéticas de plantas C4.
Repara que por conta do mecanismo dela de a manutenção ali das concentrações de CO2, né, próxima ao rubisco, ela tem aqui um platô, onde ela não consegue passar disso aqui. Isso aqui é um corte transversal de uma folha de uma planta C4. A gente nota aqui, né, a bainha perivascular circulando ali os vasos condutores, a anatomia crans. E basicamente o que a letra B está dizendo é: concentrações elevadas de CO2 tornam a taxa fotossintética de plantas C3 em altas concentrações de CO2, né, mais elevada do que a taxa fotossintética de plantas C4. O aspecto prático dessa discussão é lembrar que a nossa sociedade ela depende muito de plantas C4, por exemplo, milho, a cana-de-açúcar, né? E esse texto aqui discute um pouco dos efeitos, né, do aumento do CO2 atmosférico, a poluição, né, atmosférica com CO2, nas plantas, né, no metabolismo das plantas, inclusive essas plantas C4 que a gente depende tanto delas. Então, assim, quem quiser dar uma lida sobre isso aqui, é um tema super interessante. Texto para as questões de 19 e 20 fala sobre um experimento com a adição de uma substância incolor na água e pela ação de enzimas, essa substância incolor seria transformada numa substância azul escuro. Nessa experiência foram usadas duas enzimas que teriam, né, essa propriedade, a enzima X e a enzima Y. O Vmax, a velocidade máxima dessas enzimas é o mesmo, o Km da enzima X é muito maior que o da enzima Y. Isso aqui é um gráfico de cinética enzimática normal, né? A gente nota que a taxa de reação aumenta conforme a concentração de substrato também aumenta, até que a enzima atinge ali um ponto de saturação, onde, né, a velocidade da reação para de subir. As enzimas vão ter uma propriedade que é o Km, constante de Michaelis, que é a quantidade de substrato que elas precisam para atingir metade da velocidade máxima delas. E essa propriedade permite que a gente avalie a afinidade da enzima por um substrato, quando a gente compara duas enzimas, né? A que tem o Km menor, né, em comparação uma com a outra, tem mais afinidade pelo substrato, precisa de menos substrato, né, para atingir metade da velocidade máxima, enquanto que uma enzima que tem a Km maior vai ter menos afinidade pelo substrato, vai precisar de mais substrato para atingir metade da velocidade máxima. No caso lá da questão, a gente viu que a enzima X tinha um Km maior, portanto a gente infere que ela tem menor afinidade pelo substrato. E a gente consegue manipular o Km das enzimas, por exemplo, adicionando competidores. Repara que a presença de um inibidor competitivo reduz a afinidade de uma enzima pelo substrato e, portanto, aumenta o Km dela. Então, a gente poderia diminuir o Km da enzima Y e, portanto, a afinidade dela pelo substrato com a adição de um inibidor competitivo. E se feito da maneira correta, a gente poderia, inclusive, igualar o Km das duas enzimas. A questão 19 está comentada lá no gabarito, deem uma olhada lá. Aqui ela falou o seguinte: a solução preparada com a enzima Y, que tem maior afinidade pelo substrato, né, terá um azul de tonalidade mais escura, que a X, né, que a gente viu que tinha menor afinidade. O meu problema com essa questão aqui é que as duas têm a mesma capacidade de processamento, elas só têm o Km diferente, a afinidade, né? Então, eu posso estar errado, mas eu acho que a X teria a mesma capacidade de processamento da Y, portanto a tonalidade do azul dela seria o mesmo, azul escuro, só que ela levaria mais tempo para chegar nesse azul mais escuro. Portanto, dentro da minha leitura aqui, eu posso estar errado, faltou o fator tempo nessa questão aqui. E a questão 20 é aquele assunto que eu já adiantei, né? A gente poderia igualar o Km das duas enzimas, especificamente aqui falando do Km, né? Adicionando um inibidor competitivo na solução que contém a enzima Y, porque é mais fácil você aumentar o Km do que diminuir, né? 21, bem objetivamente aqui, um indivíduo fez um teste ali para saber o tipo sanguíneo, né? Coagulou para o anticorpo anti-A, portanto ele é tipo sanguíneo A. Digamos que o pai desse indivíduo seja homozigoto dominante para o fator RH. Significa que esse indivíduo aqui também é fator RH positivo, porque ele recebeu um alelo dominante do pai. Logo, ele é A positivo, portanto, ele pode doar sangue para indivíduos A positivo e também AB positivo, mas não tinha nenhuma alternativa aqui AB positivo, portanto, letra D, A positivo. Questões 22 e 23 falou sobre a hipótese da malária. Aqui é importante a pessoa saber o ciclo de vida do Plasmodium, que é o causador da malária, né? Ele tem uma parte ali do ciclo de vida dele, que é o ciclo eritrocítico, onde ele depende de invadir eritrócitos, hemácias sanguíneas, né, do hospedeiro dele. Algumas pessoas, né, algumas doenças, levam ali à formação de hemácias mal formadas. Por exemplo, a talassemia, a anemia falciforme. Portanto, pessoas que têm essas doenças, né, têm ali uma maior resistência à malária, porque têm hemácias mal formadas, o que prejudica o ciclo de vida do Plasmodium. Entretanto, essas doenças também não são um passeio na Disney, né? As pessoas que têm essa doença tendem também a morrer. Mas existem algumas pessoas que são heterozigotas para essa doença e que apresentam uma forma branda da doença, que é menos grave. Essas pessoas têm uma forma branda da doença, portanto não têm a gravidade dos sintomas, e também apresentam ali um pouco de resistência à malária. Por isso que foi observado em algumas populações onde tem malária endêmica, né, em regiões endêmicas para malária, que houve um aumento, que é observado um aumento de frequência de indivíduos em populações com fenótipos intermediários, ou seja, heterozigotos, né, genótipos heterozigotos para essas doenças aqui.
Ou seja, nessas populações está havendo uma seleção natural em direção a genótipos heterozigotos, o que é típico de seleção natural estabilizadora. Isso só é possível porque essas doenças têm ali uma herança genética com a relação dos alelos com dominância incompleta, ou seja, heterozigotos apresentam um fenótipo intermediário, com gravidade menor, né, do que os indivíduos homozigotos com o alelo para característica, né? Então, dominância incompleta é isso aqui, né? Você tem vermelho e branco, quando você mistura um com o outro, dá rosa. Se houvesse dominância completa, por exemplo, o vermelho dominasse sobre o branco, aqui seria vermelho. Mas como não existe dominância completa, os dois se expressam, né, de forma mais fraca, então fica rosa. Ou seja, os heterozigotos para talassemia e para anemia falciforme, por exemplo, vão ter algumas hemácias mal formadas, mas algumas boas, né? Fenótipo intermediário. Então elas vão ter alguma resistência à malária, enfim, e vão sobreviver mais. Questão 24 falou sobre o enovelamento tridimensional de proteínas. Trouxe aqui essa imagem. Vamos imaginar que isso aqui então são proteínas, né? Aqui em cima, totalmente desenoveladas, e embaixo, enoveladas. E repara que entre um estágio e outro tem aqui estágios intermediários, né? Parcialmente enovelados. Aqui em cima a gente tem alta entropia, porque está mais desorganizado, e aqui embaixo baixa entropia, né? Porque aqui vai estar mais organizado. Então ocorre uma diminuição da entropia. E aqui tinha esse tal de parâmetro Q, que é um parâmetro que mede a ordem de enovelamento das enzimas, das proteínas. Aqui embaixo o parâmetro Q seria baixo, aqui alto, e aqui seriam estágios intermediários, né? O parâmetro Q intermediário. Valores intermediários de Q. E o gabarito da letra E, a formação de estruturas com valores intermediários de Q, mal enoveladas, né, ajuda a explicar o surgimento de príons, que são proteínas que tiveram ali algum erro no enovelamento delas, né, e acabaram adquirindo características patogênicas. Portanto, esse pessoal aqui do meio poderia eventualmente se transformar num príon. Texto para as questões 25 e 26 contou aqui a historinha sobre uma população de lagartos que há 10 milhões de anos atrás um rio separou, né, uma população de lagartos, gerando duas subpopulações, onde houve ali diminuição do fluxo gênico, né, e que eventualmente viraram espécies distintas, típico caso de especiação alopátrica, quando tem barreira geográfica. E durante esse tempo, 10 milhões de anos, elas acumularam, essas populações dessas espécies, acumularam uma diferença genética de cerca de 0,02, alguma unidade arbitrária de diferença genética evolutiva. Portanto, 25, esse é um caso de especiação alopátrica, porque teve barreira geográfica, né? E na 26, em 10 milhões de anos, elas acumularam 0,02 de divergência genética entre uma e outra. Quantos anos mais precisaria para que elas chegassem a 0,05 de divergência genética? Mais 15 anos. Eu fiz um slide aqui bem tosco. Se em 10 milhões de anos elas acumularam 0,02, eu assumo que 5 milhões de anos equivaleria a 0,01. Né? Então, fiz uma continha básica, 10, né, para chegar a 25, seria mais 15. Portanto, a gente assumiria ali mais 15 milhões de anos para chegarem a 0,05. A relação é, eu sempre vou aumentando 0,01 aqui conforme avança de 5 em 5 aqui. Questão 27, uma questão de botânica, fala o seguinte: o endosperma de uma espécie de Eudicotyledônia possui células com 39 cromossomos. Aqui a pessoa já tinha que saber que endosperma é um tecido triploide, portanto 39 é um número triploide de cromossomos, o número diploide seria 26 e o número haploide 13, certo? Logo, uma célula guarda do estômato, que é uma célula diploide, teria 26 cromossomos, certo? O número diploide. Um elemento de tubo crivado teria quantos cromossomos? Nenhum, porque elementos de tubo crivado maduro perde o núcleo, não tem cromossomos na célula. E uma oosfera, que é um gameta, teria o número haploide de cromossomos, que seria 13. Portanto, letra A, 26013. Uma questão parece tão simples, né? Mas olha quanta coisa a pessoa teria que saber. Teria que saber que o endosperma é triploide, teria que saber que a oosfera é o gameta feminino, teria que saber que o elemento do tubo crivado maduro perde o núcleo, não teria cromossomo. Um monte de coisa, né? Um caminhão de coisa. 28 falou sobre manguezais, especificamente sobre as adaptações das plantas do manguezal para tolerar altos teores de salinidade da água marinha. E a questão queria saber uma alternativa que não apresentasse uma estratégia, né, nesse sentido. E aqui a pessoa poderia resolver por eliminação, né? Glândulas de sal, certamente. Retranslocação de sódio no floema, enfim, sim. Mecanismos de absorção seletiva, também. Enfim, enzimas que são resistentes à desnaturação salina, sim. Claro que tudo isso é específico, né? A pessoa, era bom já ter um contato com o tema, mas eventualmente aqui a gente ia chegar em raízes com geotropismo positivo e não ver nenhuma relação disso com resistência à alta salinidade e a pessoa marcaria a letra A. Nem que fosse porque foi a única alternativa que nem sequer tentou demonstrar algum tipo de relação com, enfim, resistência à salinidade. Questão 29 trouxe aqui uma espécie de fazão. A gente nota aqui um macho e uma fêmea. O macho é o mais colorido. A fêmea seleciona machos com penas mais coloridas, mais brilhantes, mais vibrantes. Isso é um caso de seleção sexual, presente em várias espécies de aves. O pavão, por exemplo, é um exemplo mais clássico disso. Nesse caso aqui, o macho ele se expõe mais, né? Ele fica com penas mais brilhantes, ele fica mais exposto, por exemplo, a ser encontrado por predadores. Num cenário de seleção natural, isso seria uma desvantagem. Agora, como aqui não é apenas sobrevivência, mas especificamente reprodução,
né, potencial reprodutivo, a gente vai chamar isso aqui de seleção sexual. A fêmea vai buscar características que ela considera que demonstram ali uma saúde, né, uma aptidão daquele macho a ser um bom pai. Texto para as questões 30 e 31, falando sobre as áreas de canga, ecossistemas bem pouco comentados, bem pouco conhecidos, né? São ecossistemas que ocorrem em diferentes regiões do Brasil e consistem em campos de vegetação rasteira que se desenvolvem em solos ricos em ferro. Essas áreas de canga são observadas em diversos estados, diferentes regiões do Brasil, inclusive, mas os estudos moleculares, né, apontam que as espécies vegetais presentes nas diversas regiões, né, são pouco aparentadas. Então, se elas têm uma fitofisionomia parecida, porém não têm um parentesco genético próximo, a gente pode inferir que isso aí surgiu, essas similaridades surgiram por convergência evolutiva, né, as famosas homoplasias entre essas diferentes áreas semelhantes. E se a gente fosse montar um grupo, né, num cladograma dessas regiões, iria formar um grupo polifilético. Como o próprio texto colocou, essas plantas da área de canga são plantas rasteiras, né? Então a vantagem que elas têm em ocupar essas áreas abertas e não áreas de floresta é porque elas vão ter maior disponibilidade fótica, vão estar competindo menos por luz, né? Com árvores enormes das regiões ali de floresta. 32 falou sobre cardiolipina, componente lipídico das membranas da membrana mitocondrial, né? E também comumente encontrada em bactérias. Então elas têm uma relação ali próxima, né, de mitocôndrias e de células procarióticas, então a gente não espera encontrar cardiolipina numa hemácia de macaco, que é uma célula anucleada, não tem cromossomos, não tem DNA, né? E também não tem mitocôndrias. Um esqueminha aqui mostrando uma alga verde unicelular generalizada, né? Repara que ela tem mitocôndrias, né? É um eucarionte, tem ali metabolismo aeróbico também, então se tem mitocôndria, vai ter cardiolipina também. Mas o espermatozoide provavelmente pegou muita gente, né? Porque todo mundo sabe que a herança mitocondrial é por via materna, né? Apenas o ovócito vai ter mitocôndria, o espermatozoide não vai ter mitocôndria, aqui na região onde está o material genético, que é a parte que efetivamente participa da fecundação. Agora, o espermatozoide, a estrutura espermatozoide tem mitocôndrias aqui no pescoço deles, na peça intermediária deles, que é a parte que liga ali a cabeça, né? A cauda, e que é essencial para gerar aqui o movimento na cauda e a locomoção do espermatozoide. Então, tem mitocôndria. Texto para as questões 33 e 34 vai falar sobre diabetes insípidos. E vocês vão lembrar que lá na prova da primeira fase a gente falou sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, né? Lá a gente estava falando de diabetes mellitus. Eu até esqueci de comentar lá no texto, na prova, né, no vídeo, porque geralmente quando alguém fala de diabetes, eu penso logo na diabetes mellitus. Eu até esqueço que essa aqui existe, honestamente. Isso aqui é um tipo bem mais raro de diabetes que raramente cai em questões de prova, de vestibular, enfim. Mas existe e é importante saber que existe, certo? E sobretudo não esquecer que existe, né? Eu digo isso por experiência própria. Antigamente, há muito tempo atrás, antes dos médicos descobrirem o que realmente causava isso que a gente chama de diabetes, né? Os pacientes chegavam para os médicos e falavam que tinham alguns sintomas. Os principais sintomas que levavam ao diagnóstico de diabetes seria assim, a urina muito frequente, né? A pessoa urinando muito volume de urina e muita sede. Quando a pessoa chegava com esses sintomas, o médico dizia diabetes. Só que os médicos perceberam que alguns pacientes que vinham com essa tal de diabetes, a urina deles era docinha, enquanto que outros, a urina não tinha nenhum doce, não tinha gosto de nada, então era insípida. Então, na diabetes mellitus, a urina é docinha, na diabetes insípida, né, insípidos, a urina é insípida, não tem gosto de nada. Isso parece uma anedota, mas realmente é a explicação sobre por que essas doenças se chamam assim. Bom, em mais de 95% dos casos, a diabetes insípidos é adquirida pela presença de um tumor na região do hipotálamo ou da hipófise. Lá na diabetes mellitus, a gente vai ter um problema com o hormônio a insulina, que é produzido nas células beta-pancreáticas. Aqui o problema vai ser com o hormônio ADH, o hormônio antidiurético, produzido no hipotálamo e secretado pela neurohipófise. Portanto, uma possível explicação para diabetes insípidos seria um tumor na região do hipotálamo irá afetar a área de produção do ADH, o hormônio antidiurético, alterando a ação dos néfrons. E o néfron, lembrando, nada mais é do que isso aqui, né? Essa estrutura toda aqui, toda essa relação aqui do glomérulo, né, na cápsula de Bowman, os túbulos, né, proximais, distais, alça de Henle, tudo isso aqui é o néfron. E a 34 vai no nível mais específico e diz que os sintomas da diabetes insípidos surgem diretamente em decorrência principalmente de alterações na atividade das células do ducto coletor, que é esse aqui no final, né? Eu vou apenas trazer aqui algumas coisas que eu vi na literatura, que talvez o túbulo contorcido distal também possa estar envolvido nisso, mas enfim. Capítulo 27 do Gitton e Hall tem aqui essa tabelinha. O hormônio antidiurético, o ADH, né? Ele age no túbulo distal e nos túbulos coletores, certo? Aumentando a reabsorção de água. Apenas com base nisso aqui, eu estou dizendo que pode ser que o túbulo distal também tivesse envolvido, mas é só com base nisso aqui. Eu não sou especialista nisso. Eu estou aqui só jogando uma informação pro alto, enfim. Texto para as questões 35 a 37 falam sobre nitrogênio, um dos principais nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas, sendo absorvido sobretudo na forma de nitrato. Quando há absorção de nitrato, a planta tende a ter um aumento nas taxas de citocinina, e isso aqui vai ser importante para a questão ali abaixo.
Questão 35, dentre os compostos aqui apresentados, o que depende de nitrogênio para sua síntese é o ATP, é um nucleotídeo, né? Vai conter ali uma base nitrogenada, a adenosina. 36 vai dizer que o nitrato é produzido pela oxidação do nitrito, na etapa da nitrificação, né? Vai ter nitrosação e nitratação. Na nitratação, o nitrito é oxidado em nitrato. E 37, em solos ricos em nitrogênio, a gente espera que as plantas exibam uma maior ramificação na parte aérea. Isso aqui tem relação com aquelas citocininas que estavam lá no texto. Capítulo 21 do Thais Zeiger, citocininas, reguladores de divisão celular. Aqui diz o seguinte: as citocininas modificam a dominância apical e promovem o crescimento das gemas laterais. Embora a dominância apical tenha também uma relação ali com as auxinas, né? Mas as citocininas também ficaram evidenciadas em estudos que elas desempenham um papel no crescimento inicial das gemas laterais, levando a uma maior ramificação das partes aéreas da planta. 38 falou sobre bolachas do mar, equinodermos, né? Que em sua fase juvenil possuem um estágio larval denominado pluteus, uma larva pluteus, que ao longo do seu desenvolvimento sofre ali mudanças contrastantes, né? Mudanças importantes ali, uma metamorfose bem drástica, mudando inclusive a organização do plano de simetria corporal, ao chegar na fase adulta. Então, na fase adulta, elas vão assumir uma simetria radial, né, os adultos, e isso estaria associado a uma baixa cefalização nesses animais. Então, aqui um esqueminha de uma larva pluteus, não sei se de bolacha do mar, mas vamos dizer que sim. Repara que aqui tem uma região, né, onde tem a boca, a gente pode inferir que isso aqui é uma cabeça, né, entre aspas, assim, muitas aspas. Uma região aqui que tem uma certa cefalização, ela tem uma boca, ela tem um sentido, né, ela tem uma simetria aqui mais próxima aqui do bilateral. Enquanto que na forma adulta, né, no caso aqui da bolacha do mar, ela assume essa simetria radial, tem aqui no meio, né, essa aqui é a parte de baixo. Vai estar a boca, o ânus, etc. Mesmo a gente pode dizer sobre ouriços, sobre estrelas do mar. Capítulo 4 do Brusca, terceira edição, Introdução ao Reino Animal. Então aqui em muitos equinodermos nós vamos observar uma simetria pentarradial. E alguns grupos ali, né, especialmente ali em estrelas do mar, por conta da posição do madreporito, eles vão dizer ali que tem uma bilateralidade pentarradial. Então assim, é bem complexo, né, é um assunto bem complexo, mas enfim. E aqui só para mostrar o seguinte, numa proposta aqui de classificação, tinha aqui o grupo radiata, que tem ali cnidários e ctenóforos, né? E tinha esse grupo aqui, bilatéria. Aqui vai ter protostomos e deuterostomos. Aqui em algum lugar a gente vai ter aqui os equinodermos, é só eu encontrar. Aqui em ambulacrária, equinodermata, hemicodata, enfim. E aqui dentro, né, embora em bilatéria, eles vão desenvolver aquela simetria, então, pentarradial, que é uma característica que surge ali, né, nesse grupo, enfim. Questão 39 falou sobre erros que podem acontecer durante a replicação do DNA e, eventualmente, a revisão, né, e correção desses erros por enzimas específicas. Aqui na imagem a gente vê se ligando aqui numa guanina, uma timina. Isso aqui, se essa fita eventualmente fosse usada para replicação, né, esse T ia se ligar num C e não num G, portanto haveria uma substituição ali, né, isso aqui é um problema de substituição. E houve aqui então um reparo, né, retirada desse nucleotídeo. Então a mutação ali teria sido uma substituição e quem teria corrigido seria uma DNA polimerase. Lembrando que DNA polimerase não é uma enzima, são vários tipos de enzima, né? Tem famílias de DNA polimerase, cada uma delas preocupada ali com alguma função específica, né? Replicação, reparo, etc. Aqui tem uma tabelinha, né, com DNAs polimerases em célula eucariótica, né, em procariotos. Tem a DNA polimerase que faz transcriptase reversa lá nos vírus, né, os retrovírus, enfim. Questão 40 falou sobre heterostilia. Ela trouxe aqui como exemplo a espécie Palicoria padifolia, que tem, nessa planta, nessa espécie, tem duas formas de flor que eles vão chamar de morfos, né, pin e trum. Em pin, as anteras são mais baixas que os estigmas, e em trum, as anteras são mais altas que os estigmas. E isso aqui é uma estratégia que algumas plantas utilizam para evitar autopolinização, dificultar, né, a autopolinização. Embora a imagem esteja bem ruim, mas a gente pode contar que são 5 pétalas nessas flores, então são dicotiledôneas. Então a gente poderia concluir que essas plantas vão ter feixes vasculares de caule concêntricos e organização de suas estruturas reprodutivas, dificultando a autopolinização. Lembrando que são dicotiledôneas que praticam a heterostilia. O texto que a questão citou lá ele era bem ruim, estava em espanhol, então eu arrumei um texto em português, com outra espécie, mas que a ideia é a mesma, né? Vai falar também sobre heterostilia, um polimorfismo floral, geneticamente controlado, enfim. Inclusive esse autor aqui, o Darwin, ele é bem famoso na biologia, ele fez umas descobertas bem importantes ali em evolução. Ele sugeriu que a heterostilia é um importante mecanismo para promover cruzamento entre indivíduos distintos, realizando assim a polinização que eles vão chamar em botânica de polinização legítima, polinização cruzada. 41 falou sobre cigarros eletrônicos. Um dos principais riscos associados ao uso desse cigarro eletrônico está em consumir altas doses de nicotina. Portanto, uma consequência imediata do uso desse cigarro seria... Aqui é uma questão bem específica de neurociência, né? Vai provocar exocitose de grande quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, como a
dopamina, principal responsável pela sensação de prazer. Então a pessoa, ao utilizar esse produto, vai ter uma satisfação momentânea ali, mas, enfim, os efeitos colaterais do uso desse cigarro vão estar também acontecendo, né? E a pessoa não vai perceber isso porque está sentindo ali a satisfação do uso da nicotina. Interessante que a letra C coloca aqui liberação de acetilcolina, que pode atuar estimulando o aumento do ritmo de batimentos cardíacos. Tem essa relação, né, de nicotina com acetilcolina, só que a acetilcolina não estimula os batimentos cardíacos, ela, enfim, inibe, né? Ela reduz o ritmo cardíaco. Rapidinho aqui no BER, né? De novo, divisão simpática e parasimpática. Repara aqui na divisão parasimpática, neurônios colinérgicos, acetilcolina, diminuição dos batimentos cardíacos. Inclusive, quem tem memória fotográfica e quiser memorizar essa imagem aqui, vai ter vantagem, porque toda hora cai alguma coisa que remete a isso aqui. 42 falou sobre o altruísmo, uma relação ecológica bem pouco comentada, né? E aqui ela deu como exemplo a partilha de alimentos entre indivíduos de morcegos hematófagos em uma mesma colônia, onde ali uma fêmea às vezes, né, vai lá e alimenta o filhote das outras também. Isso é um tipo de altruísmo. 43 falou sobre Bothrops jararaca, que são as principais responsáveis por acidentes ofídicos no Brasil. Isso estaria relacionado tanto à distribuição geográfica como a aspectos da biologia dela, né, como, por exemplo, a dentição dela. Ela tem uma dentição do tipo solenóglifa, com essas presas aqui na parte mais externa da boca, né? Enfim. Brevemente aqui, tipos de dentição de serpente, né? Áglifa, opstóglifa, proteróglifa, solenóglifa. Depois deem uma lidinha nesse site aqui, eu vou colocar o link para ele na descrição, só para, né, saber que existe isso, né? Uma classificação que às vezes é pouco comentada, mas é legal saber. Exemplo de opstóglifa, falsas corais, né? Por isso que raramente vai ter acidente com falsa coral, porque as presas dela, que eventualmente podem inocular ali algum tipo de peçonha, que é, enfim, raramente tem acidente com elas, mas fica bem ali na parte de trás da boca, então ela pode, às vezes ela pode até morder uma pessoa, mas a presa dela, né, que inocula, como não tá aqui na beirada, pode ser até que nem pegue na pessoa. Já a coral verdadeira seria uma proteróglifa, né, que já tem essa presa aqui já mais na parte aqui dianteira da boca. Solenóglifa, como a gente viu, jararaca, surucucu, né? Enfim, cascavel. E as áglifas são aquelas que matam por constrição, né? Sucuri, jiboia. E aqui o gabarito seria que o comportamento de senta e espera de jararacas deve ser um outro fator, né? Dentro das características biológicas delas, que contribui para uma grande quantidade de ataques. Porque elas ficam ali no cantinho, né? Esperando para dar o bote. A pessoa muitas das vezes desavisada vai lá, né? Enfim, não sabe que a cobra tá ali. Ela pode se sentir atacada e para se defender ela vai lá e dá o bote e, enfim, machuca a pessoa. E só para comentar brevemente aqui que a E falou que a fosseta loreal seria um órgão importante nas serpentes, principalmente para caçar anuros. A fosseta loreal é um termorreceptor, ela sente calor. Anuros são ectotérmicos, portanto a fosseta loreal não seria, enfim, não aumentaria a efetividade da predação de anuros, animais ectotérmicos em geral. 44 era para fazer uma relação entre descrições aqui de células de leucócitos, né, de células do sistema imune, e o nome das células, então aqui o gabarito seria a letra E. Vamos dar uma passadinha breve aqui. Atuam em choque anafilático, liberando heparina, basófilo, né? Essa aqui falando sobre que vão atravessar as paredes capilares, transformando-se em macrófagos. Isso aqui são os monócitos, que vão se transformar em macrófagos no tecido. Aumentam em indivíduos em crises alérgicas ou parasitados por Schistosoma mansoni, os eosinófilos. Segunda linha de defesa celular contra a invasão de micro-organismos são fagócitos, atuam ali, por exemplo, em tecidos necrosados, famosos neutrófilos. E aqui falam que participam da defesa imunitária celular e humoral, então aqui a gente pensa em linfócito T e B, né? E podem ser células de memória também, portanto, linfócitos. 45 falou sobre fermentação, processos fermentativos. Primeiro aqui tinha a fermentação alcoólica, onde o piruvato é descarboxilado e vira etanol. E aqui embaixo fermentação lática, né? Onde o piruvato vira ali ácido lático, sem descarboxilação, sem perder carbonos. E aqui o participante teria que concluir que são dois processos anaeróbicos, sendo um deles bem comum em leveduras, no caso da fermentação alcoólica, né? Repara que não rola descarboxilação na lática, né? Só na alcoólica, então a letra A estaria errada. A letra B fala que participam ali nas mitocôndrias, né? Teria ali alguma relação. Isso aqui é metabolismo anaeróbico, então as mitocôndrias não participam. 46 tem um texto aqui enorme falando sobre SARS-CoV, Covid-19, relação ali de comorbidades, né? Doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes mellitus, como a gente viu lá na primeira prova, né? Aqui no final mencionando de novo, né, a ECA2, a enzima conversora de angiotensina, que funciona como receptor para SARS-CoV, lá no pulmão, sistema respiratório. Essa 46 aqui está comentada lá no gabarito, então deem uma olhada lá, porque eles vão comentar afirmação por afirmação, a pessoa teria que ver aqui o que está certo e o que está errado. A 3, por exemplo, que fala de insulina e glucagon, está certa. A 5, que fala sobre a vacina, está certa também. E as outras estão erradas. Vejam lá no gabarito por que está errado.
Só vou comentar sobre a 4 porque disse que pessoas com diabetes mellitus não podem ser vacinadas contra a Covid. Isso aqui tá muito errado. Podem sim. A única coisa que fica em questão ali é se eles vão, porque eles têm essa redução, né, da resposta imunológica, se a vacina seria tão eficaz nele quanto no resto da população. Mas eles podem sim ser vacinados. E, enfim, teria que ver com o médico ali, né, de repente, assim, aplicar mais doses. Não sei, eu tô falando aqui sou totalmente leigo, não sou especialista nisso aqui. Só quero enfatizar que eles podem sim ser vacinados. E eu vou colocar um link para esse texto aqui, Covid-19, diabetes e vacinas, que foi o que a questão citou. Tem esse tópico aqui na página 6, eficácia das vacinas contra a Covid-19 em diabéticos. Aí a pessoa dá uma lida aqui para ter um pouco mais de informação. Então aqui apenas 2 estariam corretas. 47 que falou sobre estruturas virais. Utilizando seus conhecimentos sobre estruturas virais seria correto. Especificamente ali em relação à estrutura do SARS-CoV, né? Letra B. Uma característica dos vírus é a sua especificidade para o tipo de célula que ele utiliza como hospedeira. No caso do SARS-CoV, sua proteína spike se liga aos receptores ECA2 de algumas células, especialmente ali no trato respiratório, né, nos pulmões, etc. Repara que a letra A falou que o SARS-CoV é um vírus de DNA, não, ele é um vírus de RNA, sentido positivo. C falou que vírus possuem estruturas celulares e você já pode parar de ler aqui, isso aqui está totalmente errado. D falou que vírus não conseguem transportar material genético de uma célula para outra, mas a translocação que a gente observa lá entre bactérias, né, que utilizam os vírus, enfim, atuam ali fazendo justamente essa troca de material genético entre bactérias. E fim de prova, eu já nem sei mais o que eu tô falando, então se eu falei translocação, agora eu quis dizer transdução, ok? É onde bacteriófagos vão pegar DNA de uma bactéria e levar para outra, transdução. Essas questões todas, desde a 46 até a 50, tá tudo comentado lá no gabarito, então assim, eu tô indo bem rápido nelas mesmo, porque tem material lá no gabarito para vocês consultarem. A 48 fala um pouco aqui sobre as ações humanas, né, degradação ambiental, desmatamento, considerando que o começo da pandemia de Covid pode ter sido por conta do contato do ser humano ali com morcegos infectados, né, por um vírus. Aqui a questão do desmatamento, né, levando ali ao processo de transbordamento zoonótico, que é quando uma doença que está circulando em espécies de animais selvagens, né, eventualmente vem para o ser humano. Então, o desmatamento, né, que é o impacto humano na natureza, poderia então estar facilitando esse transbordamento zoonótico, que poderia inclusive justificar o surgimento de outras pandemias no futuro. Questões 49 e 50 são questões de epidemiologia, e você não precisava saber nada de biologia para acertar essas questões, bastava saber ler gráficos. Esses dois gráficos aqui na 49, por exemplo, repara que um está em escala linear e o outro em escala logaritma, é a mesma informação, só que um usando escala linear te dá pouca informação sobre o comecinho ali, né? Enquanto que no da escala logarítmica, a gente vê aqui, né, no começo, a gente tem muita informação, muito mais informação do que o da linear. Só para mostrar assim, são duas formas de você representar a mesma informação, e um vai te dar uma vantagem, né, vai te dar uma informação, e o outro vai te dar outra. Repara que aqui no da linear está crescendo de 50 em 50 milhões, né? Então aqui no começo, quando o caso estava tipo em 10 mil casos, 100 mil casos, a gente não aparece nada aqui, porque aqui está na base dos milhões, né? Enquanto que na escala logarítmica começa aqui com 100, depois 10 mil, opa, né? Aí 1 milhão, caramba, né? Te dá um detalhamento maior, né? Uma sensibilidade maior no comecinho aqui da história. O gabarito da 49 era a letra C, apenas a 1 e a afirmação 1 e 3 estariam corretas. Chequem lá o gabarito para uma discussão sobre essa questão. E a 50 trouxe esses dois gráficos aqui, um de casos diários, né, reportados de Covid, ao longo de um período de tempo, fevereiro de 2020 até maio de 2021. Então a gente nota aqui dois picos, né, um ali entre março e abril de 2020, um outro pico entre junho, mais ou menos, né, julho e setembro de 2020. Lembrando que aqui são casos diários, então aqui onde está batendo 700, por exemplo, seriam 700 casos diários, né, sendo reportados. É coisa pra caramba. E aqui um gráfico também importante na epidemiologia, né, que é onde te mostra aqui, por exemplo, faixa etária e, enfim, sexo masculino e feminino, né, para você poder traçar ali grupos de risco para a doença, né. Então, assim, tava tendo muito caso aqui, né, no caso entre adultos de 20 a 29, especialmente ali entre sexo feminino, nessa coluna aqui, embora não tenha uma diferença significativa entre homens e mulheres aqui nesse gráfico, só para deixar bem claro. A questão é que pessoas nessa faixa etária aqui estão ainda numa idade ativa, né? Estão trabalhando, às vezes estudando, né? Então, assim, se expuseram mais ao risco do vírus, enquanto que o pessoal aqui na idade de idosos, né? Puderam fazer a quarentena, né? Respeitar o distanciamento social. E o que foi bom, porque eles são grupo de risco, né? Bom, e com base nisso, a gente poderia afirmar que, letra E, foram 2 picos de incidência na Austrália, considerando uma distribuição normal de junho a outubro de 2020, observa-se um ponto de máximo próximo a 500 casos diários em agosto. Aqui no caso eles queriam que você traçasse uma curva de normalidade aqui, excluísse os outliers, né, que são os números aberrantes, e ficasse aqui apenas na normalidade, daria ali no máximo realmente entre 400 e 500 casos diários. Como está aqui no gabarito, ó, a curvinha. Então leiam o gabarito para mais informações, né. E com isso ficamos por aqui. No próximo vídeo então veremos a prova 2B da segunda fase da 17ª UBB. Até lá.